Por favor, uma salva de palmas para o Caio aqui. Caio é um grande parceiro, um expert, tem o VarejoCast, que é um podcast que discute muito essa questão do varejo, dos pagamentos, então ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Gostaria de chamar também aqui o Marcelo Doria, que é do Depósito Lingerie, mais uma presença do varejo aqui com a gente. Ali, por favor. Chamar também a Gleise Gomes, do C6 Bank. Obrigada, Gleise. E o Marcelo Silva, da Adton, para compor aqui o painel, falando um pouquinho da disponibilidade da tecnologia de todos esses meios de pagamento. Obrigada a todos por estarem com a gente. Caio? Já está comigo, pode deixar. Boa tarde, pessoal. Aê, calor humano, eu gosto disso, cara. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar com vocês. Prazer estar mais uma vez aqui no Payment View. Obrigado pelo convite, Regina. Obrigado a todos aqui que toparam fazer parte do painel. Eu vou fazer uma rodada rápida de apresentação para que cada um fale um pouco do negócio, do seu papel no negócio, para a gente poder começar as perguntas, quase num pinga-fogo aqui, para a gente tocar o tema aqui nessa história toda, tá? Começando com você, meu mestre Marcelo Doria, cara, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da Depósito da Lingerie para a gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Doria, sou proprietário do Depósito da Lingerie, uma rede de lojas de lingerie de moda íntima que atua na zona leste da cidade de São Paulo. Trabalho lá há 25 anos, faz 25 anos que eu tenho essa rede de loja, uma rede periférica, né? Vive ali o varejo que eu costumo falar, que é o varejo real, aquele varejo do Brasil que todos precisam viver, que eu acho que é muito bom. Além disso, sou professor também de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, dou aula de varejo popular desde 2014 lá na escola. Tive a felicidade, a oportunidade de ministrar palestra em todas as regiões do Brasil, falando de varejo popular nos últimos anos. Essa é a apresentação. Muito obrigado por estar aqui, viu, Caio? Obrigado pela organização também. Gleise? Boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui. Queria agradecer a Regina pelo convite. Hoje eu sou head de parcerias e canal de software house no C6 Bank. Tenho mais de 20 anos de experiência em bancos e meios de pagamentos. Passei por bancos tradicionais antes de estar no C6 Bank. Passei pelo Itaú, passei pela rede, então tenho bastante experiência no tema. Espero contribuir aqui no painel para dividir com vocês um pouco e a gente debater tanto o tema de obrigatoriedade quanto um pouco de oportunidades que a gente enxerga aqui para o varejo. Marcelão? Segundo o Marcelo do painel? Segundo o Marcelo. Tá escutando bem? Tá funcionando sim. Que bom. Aí o painel vai ficar maravilhoso agora com dois Marcelos, né? Vocês viram que também eles equilibraram com o moderador, né? Tinha um era cabeludo, o próximo é careca, para dar uma equilibrada, tá bom? Compensa. Bom, eu sou o Marcelo, sou cofundador da Adton, né? Nós somos uma plataforma de meio de pagamento, temos todos os meios de pagamento, né? TEF, POS, né? Conta digital, nosso último filho nascendo aí, o nosso antifraude, falando muito a ver com toda essa estrutura de conhecimento do cliente, né, a persona, né, identificando todo o processo. Montei a Adton em 2018, desde então venho batalhando como um empreendedor brasileiro, mas a minha origem mesmo não é do mercado de pagamentos, minha primeira faculdade é música, então comecei muito cedo também saí da música, e depois fui para o mercado de tecnologia, muito autodidata, então gosto muito de estudar e montei algumas empresas. Umas quebrei, outras deu certo. E agora estou aqui com vocês para a gente bater um papo. Muito bem, vocês viram que está representando cada um papel aqui, bem interessante para a gente tentar a abrangência no tema. O tema do painel, a gente está falando de integração da NFC com o Pix e outros meios de pagamento. Só que a gente sabe que é um tema novo no mercado. Hoje a gente tem poucos estados já trabalhando com essa integração de forma efetiva. A gente tem o Rio Grande do Sul, que eu não sei como vai ficar após todo esse cenário que está acontecendo lá agora. Temos o Mato Grosso, temos uma opção na Paraíba que a gente estava conversando. Acho que Goiânia está começando a tracionar isso. De forma geral, a gente vai falar aqui um pouco dessa questão dessa formalização do varejo em meio às integrações, né? Então a gente pretende abrir um pouco mais o tema, além só dessa integração, para falar de papéis e o papel de outros meios de pagamento, como o Pix nessa história. Tá? Então, como a gente estava representando um painel de varejo, né, olhar o olhar do varejo sobre essas transformações, sobre essas jornadas e tudo mais. Então, para a gente começar efetivamente dentro do tema aqui, quando a gente fala aqui, né, desse impacto de regulamentação de NFC e Pix, né, como é que vocês veem isso no mercado? É positivo, é negativo para o consumidor, para o varejista e tal? Começar contigo, Marcelo, que é o varejo nessa história. São Paulo ainda não tem nada dessa história ainda, não é obrigatório, mas como é que você vê esse cenário hoje? Todas as ações que elas visam normatizar o mercado e trazer
formalizar o varejo, que o varejo brasileiro ele ainda tem um nível de informalidade muito alto. Todas essas ações são bem-vindas, até porque traz para todo o varejo um ambiente mais saudável sob o aspecto concorrencial. Então, todas as ações são bem-vindas. Eu acredito que essa ação, a intenção, quando o intuito ali do legislador, o intuito de quem pensou essa ação, foi muito bom, foi uma coisa positiva, só que tem um problema, que é o seguinte: eu estava na cidade de Tiradentes ontem, eu tenho uma loja na cidade de Tiradentes há 10 anos, e aí eu fui lá comprar um pão lá com o seu Manuel. Eu falei, seu Manuel, vou passar o Pix aqui para o senhor, eu comprei pão, requeijão, para o pessoal lá da loja, a gente tomou um café da tarde. Aí ele falou, peraí que eu vou chamar minha sobrinha, passa o Pix para ela. Né? Então, assim... Quem nunca, quem? E aí eu comprei o pão com o seu Manuel lá na venda dele, ele chamou a sobrinha para passar o Pix na conta física da sobrinha. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso aqui? Você está expondo o seu Manuel? Não, muito pelo contrário. Estou tentando trazer para nós aqui que a intenção do legislador sempre ela é muito positiva. Porém, quando a gente vai analisar isso na prática, no dia a dia, a gente tem problemas estruturais muito grandes a serem enfrentados. E, às vezes, essa medida que é para regulamentar e que é para formalizar, ela acaba tomando um sentido inverso. E é isso que nós, do varejo, devemos ter cuidado. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo com com uma boa intenção, é uma boa medida. Porém, a gente precisa também analisar esse outro aspecto que a gente vai conversar no decorrer do painel. Maravilha, Grace, na tua visão, como é que é esse impacto? Assim, impacta positivamente, negativamente? Bom, assim, pensando principalmente no pequeno e médio varejo, quando a gente pensa em custo, você onera muito e aí você leva a aspectos negativos, porque você tira da informalidade. Acho que tudo tem os prós e os contras, e a gente lá dentro do C6 ficou pensando como é que a gente leva isso de uma forma de benefícios, né? Porque um pouco daqui do que foi trazido você traz outros ganhos que, se você levar isso de uma forma positiva, porque o dono do estabelecimento ele tem várias coisas para administrar. A realidade não só, quando a gente fala de São Paulo, ainda é muito diferente da realidade do Brasil, né? São Paulo ainda é muito diferente. O cara que está empreendendo, ele faz tudo dentro do comércio dele. Então, quando você pensa em você regulamentar... Inclusive, o PJ e PF é uma coisa só. É uma coisa só. E aí você consegue trazer outros benefícios de fraude, de centralização, de você conseguir conciliar pagamentos, de você conseguir controlar estoque. Mas isso ainda está muito distante do dia a dia dele. Então, você tem uma educação que você precisa fazer anteriormente, acessar uma série de coisas que está ainda muito distante da realidade. Eu acho que, na prática, a gente enxerga muitos ganhos, mas você tem muitos passos para chegar até lá. E aí os players da cadeia também, porque você pensa a própria software house, porque o que você comentou, assim, todos os estados ainda não têm uma equalização do que vai ser feito. Então, isso você tem uma dificuldade do que vai ser feito entre elas. Então, você coloca uma dificuldade a mais nessa equação. Porque se você não padronizar, cada software house vai ter um tipo diferente para administrar, conversão diferente, então acho que você complica um pouco mais. Acho sim que você tem ganhos, porque você consegue, inclusive, tirando da informalidade, dar mais créditos, fazer outras coisas para o varejo, mas eu acho que tem bastante dificuldade que a gente tem que olhar a questão de bancarizar e outros desafios também, que é um pouco do que o colega trouxe aqui. Marcelo, na tua visão, a gente está até falando no bastidor um pouco disso, né? Dessa contraprova ali, ou seja, é um caminho quase que não tem como fugir, né? Que ele vai acontecer, né? O Brasil ele é bem peculiar, né? A gente está num país onde tem a questão da lei que pega, a lei que não pega. Então, e a gente também, o empreendedor brasileiro, ele empreende por necessidade, né? E a maioria deles, tem alguns grandes empreendedores que a gente vê hoje na mídia, em podcasts, em canais, né, falando uma série de coisas. Então, esse exemplo do seu Manel, da dona Carla, que vende o sacolé, então você começa a impactar esse público. Então, como é que, de fato, você vai fazer essa lei pegar? Né? Aí você, vou botar lá uma automação comercial. A automação comercial ajuda muito. Coloca o TEF, legal, integrou, tá tudo bonitinho, vai sair a nota fiscal. Mas aí o seu Manel não sabe mexer. Olha como pode ser. É muito doido esse país, né? Ele vai chamar a sobrinha, vai chamar o sobrinho, que não vai faturar, ele vai cair o faturamento, então a gente impacta muito com uma ação muito pequena.
Isso é super positivo, tá? Por um lado é super positivo. A gente precisa ter o recolhimento correto dos impostos, né? Se todos os adquirentes, todos os meios de pagamentos declaram o que está sendo passado por ali, todo o fluxo financeiro daquele CNPJ, daquele CPF. Então, isso tem que ser cruzado também com a nota fiscal. E também tem um outro ponto, né? O direito do consumidor. Na teoria, é bem legal, mas a gente tem um país continental, então a gente tem que observar cada caso e cada dor de cada estado para conseguir tratar. E eu acho legal também essa questão de você adotar por estado, né? Porque o Rio Grande do Sul tem uma estrutura que, para ele, faz sentido, né? Você já vê ali na Paraíba uma adoção de TEF, mas não a adoção da obrigatoriedade da nota. Então, tem uma série de disparidade aí. E fica aquela história, a gente estava falando no bastidor, né? Imposto de renda, pessoa física mesmo, como você faz. Fala, por que o governo não manda nada pronto para eu só pagar, né? Fala assim, não, porque você tem que pagar. Fala assim, não, mas e se eu não pagar? Aí o governo manda quanto você tem que pagar. Né? Então não tem muita lógica nessa história. Então a gente vai passar por um caminho qualquer hora que ele vai integrar cada vez mais essa informação, concordam? Perfeito? Gleice, o C6, o que o C6 tem feito neste momento para observar como ferramenta, como estratégia, para começar a entender essa integração cada vez maior? Então, a gente, pensando um pouco de estratégia que eu falei, para tentar chegar no pequeno e no médio varejo, a gente viu que, e assim, não é para todo mundo, que é o que eu falei, que não é a realidade de todo mundo, mas para chegar, a gente viu que software house e automação é uma realidade hoje para tentar chegar de uma forma massificada. Então, a gente começou a tentar APIzar e disponibilizar um portal de APIs pelo programa que a gente acabou de lançar para o mercado, que é um programa que chama Coalizão, que é para tentar disponibilizar os nossos produtos e serviços para software house, para bancarizar, para tentar dar gratuidade dos serviços. Então, a gente entende que isso é uma forma de chegar nesse pequeno e no médio varejo. O Pix gratuito, a gente já tinha, pegou a empresa do C6, então a gente já tinha o TEF, que disponibiliza a nota fiscal eletrônica, a gente já tinha isso desde 2020, e a nossa ideia é começar a pesar para você conseguir chegar através de outras tecnologias também, tá? Como é que é essa diferença entre o Pix gratuito e o que tem um papo que a gente falou do QR Code e do Pix tradicional feito ali, como é que a gente pode trabalhar isso melhor no varejo hoje? Então, hoje o C6 não cobra o Pix, a gente não cobra nada nem do cliente final de ninguém. O que acontece hoje é que as empresas colocam isso e a software house acaba cobrando pelo serviço de conciliar, por outros serviços, e por isso que acaba sendo cobrado, mas o banco não cobra nenhum tipo de tarifa. E até pegando um pouco de gancho disso, a nossa proposta, inclusive, pensando até um pouco do que foi até colocado aqui no painel, é tentar democratizar um pouco mais o serviço bancário, né? Porque você pensa que é um pouco do que o colega falou. Todo mundo olha o banco como uma experiência não boa. Ninguém tem muito prazer em ir até o banco. A experiência do banco sempre vou resolver algum problema, tá? Como é que a gente deixa isso mais suave? Então, a proposta do banco era tentar deixar uma experiência mais leve, mais digital, mais parceiro, e tentar reduzir, ser um banco mais sem tarifas. Então, a nossa proposta é Pix gratuito, boleto gratuito e tentar ter uma jornada mais integrada e mais tecnológica. Ô Marcelo, Dória, nesse sentido, você já está preparado para esse tipo de integração? Como é que você vê operando internamente hoje? Nós temos um trabalho de educação continuada, nós fizemos agora o encontro número 600, todas as segundas-feiras nós temos treinamentos lá com as gestoras. A rede é uma rede, como eu disse, periférica, atua na periferia de São Paulo, e a gente tem, todas as segundas-feiras, a gente reúne as nossas gestoras para quê? Para tratar de assuntos, inclusive, como esse. Né, a questão dessa questão da conciliação e principalmente a educação ali da pessoa da loja, e entender a importância dela fazer o procedimento, dessa questão que o varejo vive uma transformação. Hoje é muito interessante que o varejo fala de tudo, né? Tudo, o varejo tem tudo. Só que você vai procurar uma blusa lá do teu tamanho na cor preta, você não encontra. Não tem. Pelo menos. Então, assim, tem tudo o varejo, mas o básico ali não tem. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é educar a nossa equipe pensando assim, eu também estou como presidente do bairro onde eu comecei lá, né, minha carreira empresarial, eu estou como presidente lá da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Trazer também para os outros varejistas essa questão da educação também, para que eles possam também entender, precificar de forma melhor, né? Então o Depósito Lingerie vem se preparando, educando
assim, orientando a sua equipe, vem também com o nosso parceiro, que é a Data System, Sistema e Software, do Rodrigo, que é um cara muito querido, está melhorando, assim, a gente está pensando nisso também, sobre o aspecto do sistema, e o ecossistema nosso, onde nós estamos inseridos na periferia, a gente também está procurando ali, dentro do nosso tamanho, do nosso pequeno tamanho, impactar também a sociedade nesse sentido. Só para passar o mesmo round, Silvia, na tua opinião, o que vocês da Additon estão fazendo para essa integração, para se adaptar nesse momento? Então, a plataforma da Additon hoje, ela já tem o TEF, né? A gente tem um TEF próprio, igual a Soft Express, PayGo, todos eles a gente desenvolveu aí nos últimos 6 anos. Então, a gente tem um TEF, também a conciliação integrada, então isso a gente consegue facilitar a vida muito desse comerciante e potencializar a automação comercial. Então, a gente está trabalhando muito forte, né, com as automações comerciais, com parcerias bem profundas, para levar todos os meios de pagamentos e todas as soluções de melhorar a vida do ponto de venda. Né? No ponto de venda, quando você olha, ele tem uma complexidade, né? Como vocês falam de vários meios, vou pagar com Pix, cartão, vou pagar com dezenas de meios. Né? E, na verdade, o ponto disso tudo que une é a experiência. Então, o principal caminho que a gente vai, né, a Additon, ela tenta influenciar na experiência do cliente final, mesmo que a gente não esteja lá na ponta, que seja o varejista, que seja a própria automação comercial. Né? Então, a gente ali naquele momento, se ele quiser montar uma experiência com QR Code, ou com um link de pagamento, ou até também com uma wallet, ele consegue com a gente. Então, a gente potencializa isso, trazendo para uma automação comercial e para um varejista maiores soluções. E também agora que a gente tem trabalhado muito com multicanais. Então, como a gente a gente fala assim, do Omnichannel, né? Realmente o mercado ele é muito difícil de aplicar o Omnichannel hoje. Né? Porque não tem plataformas prontas para isso. Né? A gente nasceu desse princípio, que agora na NRF de 2024, se vocês acompanharam, falou assim de Unify Payments, né? Commerce, desculpa. E falando assim, que é a mesma coisa quase que o Omnichannel, e você fica assim, putz, mas como é que vai realizar de fato isso? Como é que você vai fazer com que aquele varejista esteja na loja e ele contratou uma automação comercial, ao mesmo tempo ele está vendendo online, ele está vendendo no físico, e aí vem os cases também da Best Buy, que chegou, as pessoas estavam indo na Best Buy só para ver os produtos e comprar, né, por um preço menor, né, na internet. E hoje isso está se equalizando, né? O preço está ficando igual. Por quê? Porque tem que vender online, tem que vender no físico, mas o físico é o online. Então a gente está numa presença única, e a Additon ajuda nisso. Bacana. É legal que o painel anterior falou um pouco dessa questão do Omnichannel e da prática real do Omnichannel. Você acabou de levantar o tema, né? Uhum. E eu acho que a gente se apaixona pelo tema, mas aplica pouco ele, né? Esse é o fato. A gente se apaixona pelo termo, acha bonito. É igual o tal do live commerce, né? Todo mundo fala de live commerce, mas o live commerce na prática tem que ir na plataforma que eu estou assistindo, eu tenho que comprar. Então, assim, não é assistir uma live de Instagram e pegar um link para ir para o WhatsApp e comprar. Beleza, eu vendi, é fato, mas aqui não é live commerce. Senão o Botini já faz live commerce há 30 anos, né, pessoal? Botini, o Medalhão Persa, né? Porque tem uma televisão, telefone, você telefona, compra com o cartão, então era live commerce já, né? Só não usava o termo bonito que a gente está usando no mercado hoje, mas está lá, na prática, essa história acontecendo. Ela na Additon a gente brinca muito que a gente quer chegar no nível de experiência de pagamento que você não repare o pagamento. Né? Que é a uberização que todo mundo fala, etc. Né? Então você imagina o seguinte, todos os bairros, todos os locais, eles têm conhecimento concentrado. Você vai na casa lá, na padaria do seu Manel, há 20 anos. Por que você tem que chegar lá e botar cartão? Entendeu? Por que você tem que chegar lá e dar o dinheiro? Ele sabe. Normalmente ele tem o cartãozinho, né? Ele tem e vai lá e cobra para sua esposa, cobra. E aí, a gente vai chegar no nível da inteligência artificial, isso eu acredito, hoje está em moda, né? A paleta italiana, inteligência artificial, hoje todo mundo fala que faz, mas ninguém viu, né? Só brinca com o ChatGPT. Então, quando a gente chega nesse estado onde tem uma inteligência que você consegue conhecer unificamente, né, um ser humano, mas no ambiente que ele vive, não num ambiente pleno. Ele não, assim, se você compra sempre ali aqui em São Paulo, você não vai comprar no mesmo feijão lá no Japão no mesmo dia. Então, você tem como unificar. Então a gente brinca que em dado momento a gente vai chegar nesse estado, onde você vai chegar lá, vai pegar o produto e vai embora, e a gente vai saber, vai entender pelo teu comportamento que você compra. Você pode ter de manhã um comportamento de ir na 25 de março, no meio do calçadão, comprar barato, depois você come lá um lanche no Mercadão, depois à tarde você vai no JK Iguatemi fazer o resto das suas compras lá, com uma outra expectativa de loja e tal, e é o mesmo consumidor. Né? Então, essa questão que o consumidor é uma caixinha fechada não existe nessa história. Né? Posso comprar luxo, posso comprar popular, o comportamento muda. Vocês dois colocaram uma coisa interessante nas respostas anteriores que eu queria levantar um pouco essa bola.
eu sempre trabalhei na área comercial no B2B, né? E eu sempre falei nessa época de B2B, que falava, vender para varejo é moleza, difícil é vender para varejista hoje, né? Pensar como o varejista pensa, antecipar a cabeça dele é o grande desafio que a gente tem. Vocês falam muito dessa educação, que o papel que você tem na comunidade, que você atua, né, e o papel que o banco tem nessa história. Queria que você falasse um pouco mais desse papel, dessa importância de educar este varejista para entender todo esse cenário, da importância desse tema aqui. Quando a gente fala, principalmente, assim, educação financeira, é muito complexo, né? A gente vê lá no dia a dia que você quer explicar juros, você quer explicar uma série de coisas, não é um tema trivial. E aí a gente começa a falar de um monte de coisa, de achar que, obviamente, a gente está vendo desaparecer, e eu vejo que é o que a gente se apaixona por um monte de coisa de tecnologia, mas não é a realidade ainda de todo mundo, né? Que é um pouco, tem gente que não sabe ler. A gente fez um evento lá no banco e aí um dos parceiros, conversando comigo, falou assim para mim, o que você conhece no Nordeste além das praias? Porque ele falou assim, tem lugares do Nordeste que os bancos não chegam. Então, quer dizer, que tem uns lugares que, assim, que não chega ninguém ainda lá para falar, então o pessoal não tem uma realidade ainda assistida de banco. Então, a gente ainda acredita que São Paulo, que alguns bairros, que alguns lugares, que é a realidade do Brasil. Não é a realidade. Só tem uma vírgula ali. O Marcos colocou um negócio que eu costumo usar em palestra também, que eu acho de suma importância, que ele falou, né? Hoje, o maior concorrente de qualquer lugar, em qualquer rincão do país, é o marketplace na China, né? Então, ó, aquele cara que vem aqui para São Paulo, se abastece aqui no Bom Retiro, no Brás, leva lá para os confins de Itapopoca do Oeste, lá onde mora, e acha que ali ninguém muda o consumidor dele. Desculpa, o consumidor ele está lá no TikTok. Isso é global, né? Tá lá alinhado, global. Tem um cara do TikTok aqui, eu vi até com o crachá, tá no TikTok, tá no Instagram, tá vendo o conteúdo o tempo todo, e ele tá querendo comprar. Então, se aquele cara não tiver oferta de produto, oferta de limite de pagamento, ele vai correr para um canal digital. E se eu comprar na Shein ou na Shopee alguma coisa, eu vou deixar de comprar no varejo local, né? Afeta, né? Super. E aí, quando a gente pensa, eles são desconfiados. Então, pensar que se você não tiver uma educação financeira, é muito distante isso. Então, a gente tem um primeiro papel de educação financeira, comprar online, depende, as pessoas desconfiáveis. Entendo que a pandemia acelerou uma série de coisas, a gente é um banco digital, mas isso não é a realidade de todo mundo, então a gente tem um papel muito grande ainda de questão de fraude, de resolver as questões de fraude, de melhorar a questão de segurança, de fazer uma educação melhor, de pensar nas personas mesmo, porque não é uma realidade de todo mundo. Enfim, então o banco tem esse papel de, além de colocar serviços, os produtos, fazer essa educação e dar essa confiança, né? Acho que tem um papel fundamental não só de educar, mas de passar transparência, de passar confiança e de saber onde que a gente está colocando, né? E de conseguir chegar em lugares que ninguém chega ainda. Eu complementando o que a Leís falou, eu acho que é super importante essa questão, mas eu acho que nós, enquanto líderes do varejo, desde um líder pequeno como eu, que emprego pouco mais de 100 pessoas lá na periferia, até os grandes executivos aí, que são responsáveis por milhares e milhares de pessoas, eu acho que a gente tem que repensar o varejo, eu acho que a gente está complicando muito o varejo, e eu falo sempre uma coisa nas minhas aulas e nas palestras, eu sempre falo o seguinte, no varejo, tudo que você tem que explicar muito já começou errado, já dá errado. Você tem que explicar muito, você tem que falar, não, você vai aqui, aplica ali, sobe, dá 3 pulinhos, 2 cambalhotas e tal. Já começou errado. Tem que ser uma coisa muito fluida, muito simples, prazerosa, porque o varejo ele está ligado ao prazer, né? Aliás, as pessoas compram por 2 motivos apenas, ou para aumentar o seu prazer ou para diminuir a sua dor. E dentro disso, a gente procura assumir essa responsabilidade, seja dentro do teu microambiente ali, dos bairros onde a gente está inserido, através de um exemplo, seja com os nossos colaboradores, porque é muito fácil, mão de obra, nós estamos enfrentando uma crise de mão de obra no varejo mundial, no Brasil em especial, muito grande, e assim, a gente tem Acho que é no mundo inteiro como um todo, viu, cara? Nós precisamos o quê? Nós precisamos assumir, enquanto varejista, essa questão da responsabilidade do quê? De pensar na educação do varejo, como nós queremos o varejo para daqui 20, 30 anos no Brasil. Eu acho que é um ponto que se cada um sair daqui pensando sobre isso, valeu a pena eu ter passado pela vida de vocês que estão aqui, dos que nos estão acompanhando aí pelos canais digitais. Então, assim, como nós queremos o nosso varejo daqui 20 anos? Nós estamos com tantos hospedeiros dentro dos varejos, é tudo, você pega ali, é a empresa que faz o exame demissional, a empresa que faz a portaria NR, não sei do que, aí é o outro. Esse monte de hospedeiro que fica ali naquela árvore varejo, ele está secando a árvore, ninguém está percebendo.
E isso também e isso está diretamente ligado ao assunto que nós estamos tratando aqui. Tem uma pergunta aberta para vocês agora. Vocês trouxeram o tema da mão de obra. Fantástico, né? Que a gente passa de um apagão de mão de obra no varejo. Ninguém mais quer trabalhar no varejo numa jornada de 6x1, principalmente as novas gerações. Elas querem trabalho híbrido, remoto, não quer saber de trabalhar no shopping de sábado, domingo, feriado. É um problemão em escala global. Qualquer lugar do mundo que você vai, o problema está o mesmo, aumentando o salário, aumentando o custo, reduzindo o jornada de trabalho, está um caos isso no mundo inteiro nessa história. Então a gente tem, quando você fala de varejo, tem um apagão de mão de obra, que aí, como saída, muito varejista hoje, principalmente alimentação, tem automatizado o processo inicial, bota totem na frente. Vocês nem perceberam, né? McDonald's hoje tem 10 totem e um caixa. Sumiu, né? Os caixas, né? Você vai no aeroporto, o café lá do pão de queijo tem totem hoje também. Não tem agente para operação. Então, os caras estão automatizando não pela beleza da tecnologia, mas pela necessidade de continuar operando, de alguma forma, o negócio, né? Vocês acham que processos como esse, ou mesmo essa bancarização pós-pandemia, que foi forçada, acabou acontecendo, né? Isso vai ajudar a adotar melhor esses meios de pagamento digital? Isso começa a acelerar, porque eu chego num totem, eu tenho que pagar com dinheiro ainda, puxa, tem que ir naquele caixa, esperar a menina no caixa vir e tudo mais, nunca ninguém tem troco, né, nessa história toda. Vocês acham que isso está mudando esse cenário? Acho que tem algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo do Pix, tá? Eu acho que o Pix tem crescido, mas eu acho que a jornada ainda precisa ser melhorada, né? Acho que ela ainda não é uma jornada fluida se a gente comparar com uma jornada de cartão e com as jornadas de wallet. Acho que é um pouco do que você falou mesmo, a gente vê a tecnologia, mas a gente precisa simplificar para evitar filas, evitar complicação, porque você irrita o cliente você colocando fila, que é assim, pensando no varejista, pensando na ocupação, pensando numa série de coisas, a gente tem que trabalhar nessa questão de melhorar sempre essa jornada e deixá-la mais fluida. Dou o exemplo do Pix, porque o Pix é uma realidade, mas a jornada ainda não é uma jornada ideal. É como é que colocou, né? Tem que sair, a sobrinha baixa, foi o final de semana, nunca cai o Pix, demora 2, 3 horas para o banco verificar e autorizar e tudo mais. Então, acho que para ela ser completa, a gente tem que pensar nessa integração geral, né? O meio de pagamento ele tem que ser transparente ainda. Acho que para você conseguir ter esse autosserviço completo com a experiência que a gente quer dar, o meio de pagamento ele tem que estar pensando em todos os tipos de cliente, que foi um pouco do que a gente falou aqui anteriormente, para atender todo mundo, e ele tem que ser transparente, né? Ele não pode ser difícil. Acho que é isso. Eu entendo que, na nossa conversa um pouco antes, quando você falou da bancarização, quanto é que está a população, eu peguei o dado, eu botei aqui, 89% da população está bancarizada hoje, então teve um aumento. Era 41 faltava bancarizar, mas isso foi por causa da pandemia, isso Exatamente. É curioso. Né? E também você vê uma necessidade social, né? Porque a esmola é pelo Pix, né? Então você bancariza o cara que semáforo, o semáforo lá que você compra o Mentex lá. Isso é curiosíssimo. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Você vai em Nova York, tem lá. E tem até com maquininha também, né? Recebendo o pagamento. Então, assim, eu acho que justamente está impactando a experiência, tá? A tecnologia, ela não vem para complicar, foi o que você falou. Se tiver 3, 4, 5 cliques, acabou. Se for, quando você usa a tecnologia para facilitar, para você realmente fazer uma entrada mais fácil do cliente, ou para ele entender e vivenciar, porque é a oportunidade de compra. Ele está naquele momento, ele está incentivado, ele vai gastar aquele dinheiro, talvez ele nem tenha aquele dinheiro para gastar, ou ele tem, e ele fica naquela decisão, e aí você, no momento de pagar, tem um problema. Né? E esse problema pode ser de várias formas. Você fala de cartão, fala de Pix, você fala de vários meios, vários produtos que a gente tem no mercado de meio de pagamento, né? E como é que você deixa isso fluido? Esse é o desafio. Né? Como é que você deixa isso fluido e aí você vê em cases como a própria Amazon. A Amazon é um case bem legal, porque vários momentos você vai na Amazon, você compra com um clique, né? Que é bem antigo isso, e você nem repara que foi no seu cartão de crédito, mas só que só vai ser no seu cartão de crédito depois, de repente, um dia, 24 horas depois. Eles analisam tudo, se foi você mesmo, ele faz toda a identificação da sua persona para saber se aquele clique, para saber se aquela compra realmente foi comprada por você. Isso é muito bom. E aí isso acaba impactando toda uma família, né? Porque seu filho vai e usa o aplicativo, ele também acha muito fácil, pai, compra. Hoje o próprio falou do iFood, tem vários métodos de pagamento, mas sempre tem o default, que ele vai lá e escolhe. Então, e esse impacto que está ainda na nossa sociedade de conhecimento, né? Então, quando a gente fala de bancarização, eu acho que está muito ligado à educação, como ela falou aqui, da educação financeira. Mas também a gente se educa e a gente também não se educa financeiramente, que são dois tipos de educação, né? Você tem a escola, mas também existe uma exigência de você também entender o meio financeiro. O que você está pagando,
né? Então, eu acho que a transparência dos meios de pagamento seria muito importante nesse passo. Você dá total transparência do que você está pagando, do que você está realmente sendo cobrado naquele período. E isso eu acho que dá uma credibilidade muito maior no meio. E eu acho que essa questão da educação, só abrindo também um parênteses, eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito por viver na periferia, que a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória desde os primeiros anos de escola de uma criança. Empreendedorismo também, tá? Como varejista. Por quê? Porque, assim, a gente, enquanto varejista, a gente tem que ter a responsabilidade pelo nosso cliente, porque eu não transaciono com a minha cliente de Itaquera, que compra na minha loja lá há 15 anos, uma vez só. Quero transacionar com ela o resto da vida dela. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade também. E, além disso, essa questão da bancarização, ela é irreversível. Eu vejo que ela é irreversível. A tendência vai ser cada vez mais aumentar. Eu vejo, apesar que agora, até fazendo aqui um parênteses, né, sobre essa catástrofe aí que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e todos nós estamos comovidos, né, o país todo, acho que o mundo todo está comovido, mas lá se deram conta de quanto o dinheiro físico é importante nesse momento, de quanto a cédula ali é importante, porque está tudo, não tem digital. Então, também a gente tem que pensar nisso. E, para finalizar aquilo, o varejo, ele é o maior espelho do comportamento social. O varejo ele é o grande espelho do comportamento da sociedade. Logo, não é a sociedade que tem que se adaptar a ele, e sim ele que tem que olhar para o comportamento social e ele se adaptar. Quem se adaptar melhor vai estar na frente sempre, vai estar pagando os boletos, e isso é o que importa. No final do dia, boleto pago é o que importa. Só para a gente fechar, eu queria se pudesse resumir, olhando o futuro desses meios de pagamento, em uma única palavra aqui, qual palavra vocês usariam? Uma única palavra, esse é um desafio. Experiência, boa. A simplificação. Simplificação, boa. Excelência. Excelência. Muito bem. Experiência, simplificação, excelência. 3 dicas importantes para vocês conhecerem um pouco mais do futuro dos meios de pagamento dos negócios. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aos painelistas que estavam aqui com a gente. Obrigado, Regina. Obrigado, Permite Veio. Valeu, pessoal.